Eu ontem fiz uma crítica muito dura aqui no meu blog à ação da Polícia Federal, do Ministério Público, que fez mandado de busca e apreensão em endereços do senador José Serra, 2 endereços que já tinham sido visitados pela polícia e pelo Ministério Público havia 18 dias. Num troço realmente inédito. Sim, são ações diferentes e tudo mais, porém, o que será que se encontrar no segundo mandado de busca e apreensão que não tivesse no primeiro mandado de busca e apreensão? Daqui a pouco vão levar a geladeira, a televisão e a máquina de costura. Não é? Obviamente não faz sentido, mas né, eu já encaminhei um pedido para a Procuradoria-Geral da República que eu quero saber o que é Lava Jato eleitoral, porque que eu saiba, a Lava Jato é uma força-tarefa federal com procuradores da República, com policiais federais, criada pela PGR, e depois houve desdobramentos desta força-tarefa. Certo? Certo. Não existe Lava Jato eleitoral. A Lava Jato eleitoral é uma ficção. A Lava Jato eleitoral é uma invenção. A Lava Jato eleitoral, como estão dizendo por aí, a imprensa está noticiando, Lava Jato eleitoral. Como se existisse esse ente. Isso é uma grife. Né? O ministro Dias Toffoli andou apanhando bastante de setores da imprensa que, parece-me, ou desconhece a Constituição ou desconhece a institucionalidade, porque impediu o mandado de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra. Quando a polícia chegou ali, apenas com uma autorização dada por um juiz de primeira instância, o senador Davi Alcolumbre, presidente da casa, fez o certo e disse: para entrar aqui nesta casa, tem de ter autorização do Supremo. Mas ele, na verdade, entrou com uma reclamação no Supremo, dizendo o pedido tem que ser feito pela Procuradoria com autorização do Supremo. Fez muito bem. Fez muito bem. Apanhou, a meu ver, de quem não entende como funciona a democracia, de quem não respeita a independência entre os poderes. Lá atrás, este criado de vocês aqui, quando houve a mudança do foro, do chamado foro especial, eu me opus à mudança do foro especial porque previ justamente que qualquer um dos 18 mil juízes do Brasil, entre juízes federais e juízes estaduais, poderia fazer um mandado de busca e apreensão no gabinete de quem bem entendesse. A rigor, pela fala do Deltan Dallagnol, ontem, que foi no Twitter buzinar contra o Dias Toffoli, qualquer juiz de primeira instância, se quiser, manda a Polícia Federal para o gabinete de ministro do Supremo ou do presidente da República. O presidente da República não pode ser investigado por atos anteriores ao seu mandato. Não, isso é coisa de gente ignorante que fala isso. Ele não pode ser responsabilizado, investigado, pode. O Temer foi. O Michel Temer foi. Com autorização do ministro Roberto Barroso. Por ato anterior ao mandato. Ele não pode ser responsabilizado. A ser como quer Deltan Dallagnol sobre o foro, que não precisa mais passar pelo Supremo, qualquer juiz, dando na veneta, combina com o procurador ou com o promotor, que pode ser na esfera estadual também, e manda a polícia entrar no gabinete de qualquer um da República. Há idiotas que acham que isso é bom. E há as pessoas prudentes que veem nisso o risco de bagunça, de desordem, de desestruturação da democracia. E entre essas pessoas estou eu. E aí, presta atenção numa coisa, muito séria. Tem gente que não paga nem a própria cueca.
que não é dona nem do seu nariz. É cueca alugada, nariz alugado, tudo. E toma os outros pela sua própria régua, pela sua própria métrica. Gente que não tem vergonha na cara, toma os outros pela sua própria métrica. Porque ele não tem vergonha na cara, ele acha que ninguém tem. Mesmo aqui no chat vieram alguns idiotas. Olha o Reinaldo, agora que está tentando entrar no gabinete do Serra, porque ele é tucano. Se há uma coisa que eu nunca fui é tucano, como sabem os meus amigos de esquerda, de centro, de direita, tucanos. Só que tem uma coisa, quem tem história não tem medo. As coisas que eu falo, as coisas que eu escrevo ficam em arquivo. Meu blog existe desde 2006. Está tudo em arquivo. Este programa está na internet. No dia 19 de setembro do ano passado, o ministro Roberto Barroso deu autorização para se fazer um mandado de busca e apreensão no gabinete do senador Bezerra, que é líder do governo Bolsonaro no Senado. E do filho dele também, que é deputado. Atenção, líder do governo Bolsonaro no Senado. Vocês sabem o que eu penso deste governo. Eu acho esse governo um desastre. Em todas as áreas, sem exceção. Não há exceção. Vejam aí o cancelamento de 51 milhões de contas da Caixa. É um desastre de gestão, é um desastre de propósito, é um desastre de tudo. De tudo. Como a operação era contra o líder do governo, que é do MDB, eu poderia falar, dane-se. Ruim para o governo. Se é ruim para o governo, eu não gosto do governo, então aplausos. Só que esta cara com pele de pêssego tem vergonha. Sempre teve. Como na música do Lupicínio, a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Não deixou outra, mas deixou vergonha. E eu honro. Eu vou botar no ar agora. Vocês vão ouvir, vão poder ver também? Não sei. Vai dar para ver, meninos? Vai sim. Vocês vão ver e ouvir, quem está acompanhando pela internet, vê e ouve. Quem está acompanhando pela rádio, ouve. Eu vou botar um trecho do que eu disse no dia 19 de setembro do ano passado, quando a Polícia Federal entrou no gabinete do senador, do MDB, líder do governo no Senado. E depois vocês confrontem com o que eu falei ontem. E estou falando agora a respeito da tentativa de invadir o gabinete do Serra. Eu não olho quem está do lado de lá do balcão. Eu não estou nem aí. Aliás, o dia que esse governo fizer alguma coisa certa, eu vou elogiar. É que até agora eles não tiveram a ousadia de fazer a coisa certa. A minha posição de 19 de setembro é a mesma de agora. Não é? Solte aí o que eu disse, por favor. Juridicamente não se sustenta o mandado de busca e apreensão. Eu acabo de demonstrar aqui, é uma piada. É uma piada de prestidigitação judicial, de malabarismo, de tirar coelho da cartola. Não se sustenta. Atropela recomendação da Procuradoria-Geral da República, atende diretamente a uma solicitação de delegado da Polícia Federal, o que o próprio Roberto Barroso já fez numa ação contra o presidente Michel Temer.
para demonstrar que ele é tão contra a corrupção que ele não obedece nem a determinados rituais e formalidades. Busca, sim, arreganhar os dentes e mostrar, não, nós pegamos quem nós queremos. Atinge um poder da República com uma ação espalhafatosa e atinge diretamente o presidente da República. E se tiver algum tonto antibolsonarista a essa altura, porque tem antibolsonarista que é tonto também. Se é ruim para o Bolsonaro, então é bom. Então você não está entendendo nada ainda. Você não entendeu ainda que hoje o verdadeiro líder da extrema-direita se chama Sérgio Moro. E que o braço de operação da extrema-direita real no Brasil é a Lava Jato. Que faz isso aí, ó. E que está dizendo, e faço com qualquer um quando eu quiser. A despeito e apesar de tudo que se sabe sobre eles. E das ilegalidades cometidas. E como vocês podem ver, não há preferência partidária. É de amplíssimo espectro. Pega qualquer um. De qualquer legenda. E claro, o Bolsonaro percebeu num dado momento que pega ele também. Mas cometeu a sandice de levar o inimigo para dentro de casa. Né? O filme Dormindo com o Inimigo. Não é isso? A decisão é uma aberração. Eu não sei quantos veículos de comunicação, quantos jornalistas dirão isso. Eu estou dizendo isso. A decisão é uma aberração. E espero que isso ainda venha ficar claro. Entenderam? É isso. Eu lido com um único critério. Não me importa quem é o senador. Eu não aceito que por uma decisão de primeira instância se invada gabinete de senador, se invada gabinete de deputado, se invada o poder legislativo. Mesmo lá com autorização de um ministro do Supremo, uma autorização mal dada num texto ruim. Já elogiei aqui decisões do Barroso, esta decisão foi péssima. Decorrência do equívoco que foi, da forma como se deu o fim do foro especial. Abrindo a possibilidade para perseguição política. E agora a Lava Jato tentando voltar à flor das coisas, do noticiário, resolveu escolher alguns alvos. Porque o Serra... Desculpem, os que não têm vergonha na cara falem por si. Tem mais. Em 2016, houve uma operação contra o Paulo Bernardo, que tinha sido ministro da Dilma. Lembram-se? À época, o Paulo Bernardo era casado com a Gleisi Hoffmann, senadora, presidente do PT, por quem eu nunca tive nenhuma simpatia. Eu estava à época na Jovem Pan. E eu tenho o comentário aqui, gravadinho, bonitinho, dizendo: a Polícia Federal não poderia ter entrado no apartamento do Paulo Bernardo e da Gleisi sem autorização do Supremo, porque ela tem prerrogativa de foro. Aí vieram com a história: mas a investigação era dele, não dela. Como é que quem vai fazer busca e apreensão vai saber separar o que é dele e o que não é dela? Em 2016 eu disse, está errado. Em 2018 a operação foi anulada. Porque é ilegal. E nesse caso era PT. Em 2016 era PT. Antes ainda do impeachment da Dilma, acho. Em 2019, MDB e agora PSDB. Eu defendo instituições, os vagabundos, os canalhas que estão corroendo a democracia,
destruindo a democracia com o Estado policial, que já não sabe mais a que senhor atende, falem por si. Eu falo por mim. E provo o que eu falo e demonstro o que eu falo, com o que eu escrevi e com o que eu deixei gravado. Na Jovem Pan, aqui, no blog, na Folha, no UOL, em qualquer lugar. Eu não tenho uma opinião para cada veículo. O que varia de veículo para veículo é a linguagem. Linguagem não é o vocabulário, a linguagem técnica de fazer as coisas. Evidentemente, me ouvir, quem está ouvindo pelo rádio, ou acompanhar pela internet é diferente de ler. E aí os textos e as falas têm nuances diferentes. Tá claro? Então é isso. Eu gosto é de matar a cobra e mostrar a cobra. E não vou continuar a fazer a piada. Esse dia 19 de setembro foi um dia muito especial também. Não foi, Bob Furuia? Foi. Tava morrendo de medo. Hã? Eu tava morrendo de medo, eu nem assisti o vídeo. Foi o dia que o Bob Furuia estreou aqui. Foi o dia que ele começou a trabalhar no É da Coisa. Não o dia que ele começou a aparecer no vídeo, que ele começou a sentar a bancada. O dia que ele entrou mesmo aqui na rádio, né? Foi nesse dia 19 de setembro. Acho que tá claro, né? Espadachins da reputação alheia, ô Fábio Cuba, uma expressão do Balzac, né? Momento cultural Da reputação alheia, que procurem outro. Aqui não, violão. Não é porque vocês uma hora estão puxando o saco do Bolsonaro, outra hora estão batendo no Bolsonaro, uma hora estão de joelhos, outra hora estão de joelhos também, só que varia de para quem está de joelhos, né? Hora de joelhos para esse, hora de joelhos para aquele, que vai achar que os outros são da mesma cepa. O tio é diferente. Bem diferente. Ah, você é o único? Não, não sou o único, mas... Quem sabe de mim sou eu. E deixa as coisas registradas. Então não vem que não tem. O Deltan Dallagnol ontem desceu a língua no Dias Toffoli, no Twitter, porque há uma investida da Lava Jato, eu ainda vou escrever mais sobre isso, né? Já, a meu ver, já com perspectiva eleitoral, já elegeram o Bolsonaro, viram que não deu certo, não funcionou, agora tem outros propósitos, né? E o Deltan Dallagnol voltou a seu velho estilo. Enquanto o Supremo está decidindo uma coisa, ele está corneteando o ministro do Supremo no Twitter. O que é do balacobaco, porque ele é homem de Estado. Eu posso ir para o Twitter criticar quem eu quiser. Eu não sou homem de Estado. Ele não. Ele é um procurador, é um homem de Estado, mas coordena uma força-tarefa. E aí, o que nós temos a falar a respeito, Bob Furuia? Reinaldo, o Conselho Nacional do Ministério Público abriu um procedimento para investigar as críticas feitas pelo procurador Deltan Dallagnol ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, ontem no caso Serra. Como você mostrou aqui ontem, Reinaldo, Dallagnol escreveu que a decisão de Toffoli era uma solução casuísta, equivocada juridicamente, que ela teria por efeito dificultar a investigação de poderosos contra quem pesam evidências de crimes. O despacho foi assinado pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima. Lembrando que essa não é a primeira reclamação disciplinar no Conselho contra Dallagnol envolvendo o Supremo. No ano passado, o colegiado puniu o procurador com uma advertência por ele ter dito em entrevista à imprensa que ministros do Supremo eram lenientes com a corrupção. Olha, me desculpe, esse conselho está sendo omisso em relação ao Dallagnol faz muito tempo. E, com a devida vênia, estão se desmoralizando. O próprio Ministério Público não poderia ser objeto e alvo desse tipo de notícia, não. Está faltando seriedade, circunspecção. Né? Desde quando um procurador pode sair por aí atacando o ministro do Supremo enquanto a decisão está sendo tomada, a decisão acabou de ser tomada? Se ele acha que há o que fazer, que recorra aos procedimentos legais e institucionais.
Porque senão agora, daqui a pouco, o ministro do Supremo pode ficar cornetando, pode ficar atacando o procurador, e aí o presidente ataca não sei quem, e vira a guerra das redes sociais. Agora, mais uma vez, Deltan Dallagnol, mais uma vez, tudo indica para não dar em nada? É isso? De novo? Né? O que o Ministério Público ganha com isso? Eu acho, e vocês sabem que os diálogos da Vaza Jato não foram fraudados, o que saiu ali, acho eu, já deveria envergonhar bastante o Ministério Público Federal. Né?